No ano de 2050, Marte se tornou o palco de uma nova era para a humanidade. Após décadas de esforços intensos para colonizar o planeta vermelho, uma colônia vibrante e resiliente foi estabelecida, simbolizando a última esperança de uma espécie que buscava um recomeço. A paisagem marciana, com seus vastos desertos de poeira avermelhada, cânions profundos e céus de um azul surpreendente, contrasta com as modernas instalações científicas e cidades futurísticas erguidas sobre a superfície do planeta. Nesta nova fronteira, a tecnologia e a determinação humana se unem para transformar um ambiente inóspito em um lar promissor. A colonização de Marte surgiu como resposta à necessidade urgente de encontrar alternativas diante dos desafios enfrentados na Terra, desde mudanças climáticas catastróficas até crises de recursos naturais. Assim, o planeta vermelho passou a ser visto como o símbolo de um futuro possível, onde inovação, ciência e coragem se entrelaçam para garantir a sobrevivência da humanidade. Em meio a domos geodésicos, laboratórios avançados e complexos habitacionais, a esperança renasce diariamente. Essa paisagem, marcada por extremos e uma beleza austera, serve de pano de fundo para uma jornada épica de descoberta, sacrifício e renascimento. Neste vídeo, o espectador será convidado a mergulhar na história de Marte 2050, um relato repleto de desafios, conquistas e a inabalável determinação humana. Prepare-se para explorar as ruas e instalações desta nova civilização e se emocionar com a luta para transformar um sonho distante na última esperança da humanidade. A colonização de Marte não foi uma escolha, mas uma necessidade premente. Durante as décadas anteriores a 2050, a Terra enfrentou uma série de crises, desde a intensificação das mudanças climáticas, o esgotamento de recursos naturais e a superpopulação, até conflitos sociais e instabilidade econômica global. Cidades superpovoadas, poluição desenfreada e a escassez de água potável criaram um cenário insustentável, forçando os líderes mundiais a buscar alternativas para preservar a vida humana. Em meio a esse caos, os avanços na exploração espacial se aceleraram, impulsionados pela urgência de encontrar um novo lar. Grandes agências espaciais e corporações privadas uniram forças para desenvolver tecnologias que permitissem a colonização de Marte. O êxito dessas iniciativas culminou na construção de naves capazes de transportar colonos e na criação de habitats autossustentáveis no planeta vermelho. Esses projetos representavam não apenas um salto tecnológico, mas também a esperança de um recomeço. Relatórios científicos demonstravam que, embora inóspito, Marte possuía recursos que poderiam ser aproveitados com o uso de tecnologias avançadas, desde a extração de água de depósitos subterrâneos até a utilização da abundante energia solar. Assim, o deserto marciano transformou-se num terreno fértil para a inovação e o renascimento humano. Conforme a crise na Terra se agravava, a colonização de Marte se consolidava como o último recurso para preservar a espécie. Os colonos não eram apenas aventureiras, eram as guardiãs do futuro da humanidade, prontas para enfrentar desafios inimagináveis em busca de um novo começo. Determinadas a salvar a humanidade, as primeiras expedições a Marte deram início a um ambicioso projeto de colonização. Em meio a desafios tecnológicos e ambientais extremos, engenheiras e cientistas construíram os primeiros habitats, cúpulas pressurizadas, laboratórios interligados e centros de comando espalhados pelas planícies marcianas. Cada estrutura foi projetada para suportar as condições adversas do planeta, como radiação intensa, tempestades de poeira e temperaturas extremas. As áreas de pouso transformaram-se em núcleos de atividade, onde veículos de exploração, robôs autônomos e sistemas de suporte vital colaboravam para criar um ambiente sustentável. As primeiras colônias eram pensadas para serem autossuficientes, com hortas hidroponicas, usinas de energia solar e sistemas de reciclagem de água, todos integrados para manter a vida. A visão era construir um ecossistema que, com o tempo, se expandisse e se adaptasse às condições marcianas. As colonizadoras, selecionadas entre as melhores profissionais de diversas áreas, enfrentavam não só os desafios naturais, mas também a solidão e o isolamento de viver em um mundo distante. Contudo, o espírito de aventura e a esperança de um futuro melhor impulsionavam-nas a superar cada obstáculo. As histórias de sucesso e as primeiras vitórias nas missões diárias uniram a comunidade em um sentimento de propósito comum: transformar Marte no novo lar da humanidade. Esse período foi marcado por momentos de superação, inovações inesperadas e uma colaboração intensa que pavimentou o caminho para uma sociedade marciana próspera e autossustentável. Mesmo com os avanços tecnológicos e o espírito resiliente das colonizadoras, Marte apresentava desafios diários que testavam os limites da resistência humana. A atmosfera rarefeita,
combinada com uma radiação solar intensa e tempestades de poeira repentinas, transformava cada dia em uma batalha contra as adversidades do ambiente. A manutenção dos habitats, o abastecimento de água e a produção de alimentos sob condições extremas exigiam inovações contínuas e uma cooperação sem precedentes. Os sistemas de suporte vital precisavam ser constantemente monitorados e ajustados para lidar com as variações climáticas marcianas. A extração de recursos, como o gelo subterrâneo, era uma operação delicada e essencial para a sobrevivência da colônia. Cada imprevisto ou falha técnica representava um risco iminente, exigindo respostas rápidas e eficazes de engenheiros e cientistas. Além dos desafios ambientais, o isolamento e a distância da Terra impunham uma pressão psicológica intensa. A saudade dos entes queridos e a constante sensação de vulnerabilidade criavam um ambiente de estresse e ansiedade. Nesse contexto, o apoio mútuo e a formação de uma comunidade coesa eram fundamentais para manter o moral elevado e a esperança acesa. A luta diária contra os elementos de Marte transformava-se numa verdadeira escola de resiliência, onde cada obstáculo superado fortalecia a determinação de construir um futuro melhor e autossustentável. No coração dessa jornada pela sobrevivência, emerge a inspiradora figura da capitã Rafaela Mendes. Uma líder nata, Rafaela é uma ex-pilota interplanetária e estrategista brilhante, escolhida para comandar as operações críticas da colônia em Marte. Em seus 45 anos, ela carrega no olhar a determinação forjada em inúmeras missões desafiadoras, e suas cicatrizes contam histórias de superação e coragem. Sua postura firme e serena inspira confiança, tornando-a a personificação da esperança e da renovação para a humanidade. Rafaela veste um uniforme de comando adaptado para as condições extremas de Marte, equipado com sistemas de monitoramento integrado, proteção contra radiação e detalhes em neon que refletem a estética futurista da colônia. Sua experiência nas viagens espaciais e sua habilidade em tomar decisões sob pressão fazem dela a líder ideal para enfrentar os desafios de um planeta inóspito. Além de suas competências técnicas e militares, a capitã Rafaela é admirada por sua empatia e capacidade de motivar sua equipe, sempre enfatizando a importância da união e do trabalho coletivo na construção de um futuro seguro. Sua história é um farol de coragem e perseverança, inspirando todos a nunca desistirem, mesmo diante dos desafios mais intimidadores. À medida que a colônia se consolidava, uma descoberta inesperada reacendeu a esperança em Marte. Durante uma expedição para explorar áreas inexploradas, cientistas liderados pela doutora Luísa Carvalho identificaram um depósito subterrâneo de um mineral raro com propriedades extraordinárias, capaz de gerar energia limpa e abundante. Batizado de Hélios, esse mineral prometia revolucionar os sistemas energéticos da colônia, tornando-a autossustentável e reduzindo a dependência de recursos terrestres. A descoberta de Hélios não representava apenas um avanço tecnológico, mas simbolizava a virada decisiva na história da colonização marciana. Com essa nova fonte de energia, seria possível expandir a infraestrutura, melhorar os sistemas de suporte vital e acelerar a colonização de novas áreas do planeta vermelho. Engenheiras e cientistas trabalharam incansavelmente para desenvolver métodos eficientes de extração e refino do Hélios, transformando o mineral em energia elétrica e térmica de alta performance, capaz de manter os sistemas críticos operando mesmo durante as tempestades de poeira. Esta inovação transformava Marte de um refúgio de emergência num verdadeiro lar, onde a humanidade poderia prosperar de maneira autossustentável. O Hélios passou a ser visto como o símbolo da última esperança para um futuro melhor, um marco que demonstrava que, mesmo diante das adversidades, a criatividade e a determinação podem gerar soluções revolucionárias. Com a descoberta do Hélios, uma onda de otimismo invadiu a colônia, mas desafios e tensões internas começaram a emergir. Surgiram divergências entre os grupos. Enquanto alguns defendiam a expansão imediata para aproveitar o potencial do mineral, outros temiam que um crescimento acelerado comprometesse a frágil infraestrutura existente. Essas disputas de opinião e liderança colocavam à prova a coesão da comunidade marciana. Além disso, desafios técnicos relacionados à extração e ao processamento do Hélios exigiam uma colaboração estreita entre engenheiras, cientistas e operárias. Cada atraso ou falha podia comprometer não só o fornecimento de energia, mas também a própria sobrevivência da colônia. Em meio a esse cenário incerto, a administração liderada pela capitã Rafaela Mendes precisou agir com firmeza e sensibilidade para mediar os conflitos e manter o foco na missão maior: transformar Marte na última esperança da humanidade. Neste ponto crucial da nossa jornada, se você está tão engajada com os desafios e a resiliência dessas pioneiras quanto nós, não se esqueça de dar um like,
se inscrever no canal e ativar o sininho. Seu apoio é vital para continuarmos a contar essa história inspiradora de superação e inovação, e para garantir que você acompanhe cada novo capítulo dessa épica aventura marciana. Cada obstáculo superado reforçava a importância da união e da colaboração, mostrando que, mesmo em meio a conflitos internos, a esperança e a inovação podem florescer. Com as tensões internas e os desafios técnicos em alta, a colônia se viu diante da necessidade de uma ação decisiva para garantir um futuro sustentável em Marte. Assim surgiu a grande iniciativa, um esforço conjunto para dominar a extração e o processamento do Hélios, transformando-o na espinha dorsal energética da colônia. Em uma área estratégica próxima ao núcleo de extração, equipes especializadas se mobilizaram para instalar equipamentos de última geração, capazes de operar mesmo sob condições extremas. A capitã Rafaela Mendes, ao lado da doutora Luísa Carvalho, liderou pessoalmente as operações, monitorando cada etapa com atenção. Apesar das tensões e dos desafios técnicos, a determinação e o senso de urgência das colonizadoras energizaram toda a equipe. O cenário se transformou em um verdadeiro campo de batalha tecnológico. Drones equipados com sensores avançados, robôs autônomos e sistemas de monitoramento em tempo real trabalharam incansavelmente para otimizar a produção do Hélios. Cada vitória, cada ajuste bem-sucedido no sistema, era comemorado como um passo vital rumo à autossuficiência. A grande iniciativa não era apenas uma operação de engenharia, mas a batalha pela própria esperança da humanidade, provando que, com união e criatividade, é possível transformar desafios em oportunidades. Com o sucesso da grande iniciativa e a consolidação de um sistema energético robusto, a colônia em Marte entrou em uma fase de reconstrução e expansão. Com o Hélios como fonte de energia confiável, os líderes começaram a planejar a ampliação da infraestrutura, a construção de novos domos, centros de pesquisa e áreas de convivência para transformar a comunidade marciana num exemplo de autossustentabilidade. Reuniões estratégicas entre cientistas, engenheiras e administradoras resultaram na criação de um novo pacto de desenvolvimento, fundamentado na ética, na inovação e na colaboração. As lições aprendidas durante os desafios diários permitiram a implementação de protocolos mais eficientes e o desenvolvimento de tecnologias que integravam a vida humana de forma harmoniosa com o ambiente marciano. O espírito de superação e as conquistas inspiraram colaborações com outras colônias e projetos de exploração interplanetária. Marte, que um dia foi visto como um refúgio desesperado, transformou-se em um farol de esperança e progresso, encorajando a humanidade a olhar para além dos limites da Terra. No capítulo final desta jornada épica, as colonizadoras de Marte 2050 se reúnem para refletir sobre os desafios, sacrifícios e triunfos que moldaram o destino de sua nova casa. Desde os primeiros passos incertos até a consolidação de um sistema autossustentável, a trajetória é um testemunho do poder da determinação humana e da capacidade de transformar crises em oportunidades. As histórias de coragem e superação, da capitã Rafaela Mendes, da doutora Luísa Carvalho e de toda a equipe, serão eternizadas em registros digitais, monumentos e na memória coletiva de uma civilização que se recusou a se render. O legado dessa era é a prova de que, mesmo diante dos maiores desafios, a união, a inovação e a esperança podem abrir caminho para um futuro brilhante. Se essa jornada por Marte 2050 e a transformação de um refúgio desesperado na última esperança da humanidade tocou seu coração, lembre-se, cada like, cada inscrição e cada compartilhamento é um passo em direção a um futuro onde coragem e união nos impulsionam a conquistar novos horizontes. Clique em curtir, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar cada nova aventura e se juntar a nós nessa inspiradora missão de reconstrução e descoberta. Obrigado por fazer parte dessa história épica. O futuro em Marte já começou, e nossa próxima jornada está prestes a iniciar. Continue conosco e explore os limites do possível.